No vídeo de hoje nós vamos falar deste compacto aqui, o Volkswagen Up. Mas você pode estar se perguntando, mudou alguma coisa no Up? A rigor, não houve nenhuma mudança estrutural no carro. Mas existe aí um posicionamento de mercado que é justamente o que nós vamos explorar aqui nesse vídeo. Se você está bastante atento aí ao nosso vídeo, você deve ter escutado a palavra subcompacto, que é justamente aonde o Up está enquadrado. Segundo o programa de etiquetagem brasileiro do Inmetro, os carros são distribuídos em diferentes categorias. Este aqui cai na categoria de subcompacto. Acima dele, nós temos o compacto e assim por diante. Agora, você saberia me dizer o que caracteriza um carro como subcompacto ou compacto? Seria a motorização? Tamanho do entre-eixos? Você tem essa resposta? É fato que a análise do Inmetro tem alguns questionamentos em relação à forma como eles caracterizam o carro. E por mais estranho que possa parecer, o carro é caracterizado como subcompacto ou compacto de acordo com a área de sombra que ele projeta no chão. Vocês não escutaram errado, é exatamente isso. Se o carro tiver abaixo de 6,5 metros quadrados de área projetada, ele vai ser considerado um subcompacto. Se ele estiver entre 6,5 e 7 metros quadrados de área projetada de sombra, ele será considerado um compacto. Agora, aí nós temos alguns problemas para entender isso. Por quê? O Up, sim, ele está caracterizado corretamente como subcompacto. Depois do Up, nós temos o Gol e até mesmo o Polo. Esses carros são compactos. Então, quem que é concorrente do Up? Na prática, o concorrente mais direto aqui do Volkswagen Up seria, por exemplo, o Fiat Mobi, que também é caracterizado aí como um subcompacto. Agora, olha as incongruências que acontecem no Inmetro. O Uno, por exemplo, que deveria ser um carro compacto, historicamente sempre foi um carro compacto, está caracterizado também como subcompacto. Então, como vocês conseguem ver, não é necessariamente o tamanho total do carro ou o entre-eixos do carro que vai determinar se ele é um subcompacto ou um compacto, e sim a área de sombra. E às vezes isso pode ficar um pouco confuso para o cliente. De toda forma, a gente explicou tudo isso para dizer o seguinte: concorrentes diretos do Up são muito poucos os carros, porque a grande maioria dos carros pequenos que nós temos no mercado brasileiro são compactos. Portanto, o Up concorre diretamente com o Mobi quando o assunto é proposta, faixa de preço e até mesmo tamanho e equipamentos. Agora vamos às atualizações. Num passado não muito distante, o Up existia numa versão bastante básica, a versão Take, que inclusive nem trazia ar-condicionado. Mas a Volkswagen fez alguns reposicionamentos e hoje, se você quiser comprar o Up mais barato, você vai ter que comprar esse daqui, que é a versão Move. E não existe mais Up básico. Então você já vai comprar o Up na versão Move e o carro já vai trazer algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, ar-condicionado, direção com assistência, vidros elétricos, volante multifuncional, entre outros equipamentos que passaram a ser série no Up. Portanto, ainda que o Up seja um carro dentro da categoria de subcompacto, ele é um carro relativamente equipado, principalmente quando a gente analisa ele em relação aos potenciais concorrentes diretos. Outra atualização relativamente recente do Volkswagen Up é essa luz que vocês estão vendo aí acesa no farol. Trata-se do Daytime Running Light, ou passando para português, luz de circulação diurna. Toda vez que você dá a partida no carro, ela se acende. E ela tem várias funções, como por exemplo, avisar as pessoas que o carro está se aproximando, melhorar a visibilidade do carro quando, por exemplo, começa uma condição de chuva repentina, ou até mesmo quando você entra numa garagem muito escura, ela serve para iluminar um pouco ali o ambiente. Ela também tem uma outra função. Em teoria, ela serviria para que você não precisasse ligar o farol na estrada e assim não tomar multa. Perante a legislação, é exatamente a função do DRL. Mas o que a gente sabe? Aqui no interior do estado de São Paulo, em várias rodovias, quando você tem o DRL em LED, você não tem nenhum problema com a polícia. A polícia não vai te multar caso o DRL esteja aceso. O que a gente não sabe é que se essa lâmpada incandescente aqui da forma como está, a polícia também considera um DRL e assim você não vai ter problema com a multa. Se aquela posição é do DRL, cadê a posição então da lanterna?
É a mesma lâmpada. Porém, se você chegar bem perto dessa lâmpada e olhar, é como se fosse uma lâmpada de freio de carro. Ela tem 2 filamentos. Quando você põe na posição de lanterna, ela acende justamente o filamento que tem menos intensidade luminosa, que é exatamente essa posição que nós estamos aqui. E quando ela está operando como Daytime Running Light, ela mantém os 2 filamentos acesos, inclusive aquele com maior intensidade luminosa. Então a diferença é bastante expressiva quando o carro está, por exemplo, à noite ou numa região mais escura. Durante o dia, pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. A posição da lanterna é bem diferente da posição do DRL em intensidade luminosa. Essa versão do Up, que é a versão de entrada, agora a Move, ela já é sempre bem completa. Eu vou destacar alguns equipamentos que são série no carro. Os faróis auxiliares dianteiros, as rodas em liga leve, a palheta do para-brisa do tipo Aerovisher. É uma palheta mais resistente, mais durável e que, por conta do desenho aerodinâmico dela, quando você está na estrada com muita chuva, a própria pressão do ar ajuda a fazer com que a limpeza seja mais eficiente. Outra coisa que o modelo traz também é o repetidor de seta montado no espelho lateral. Uma medida sempre importante que a gente gosta de destacar é justamente o entre-eixos. Por essa medida a gente sabe que isso pode ajudar bastante no espaço interno, sobretudo o espaço para os joelhos no banco traseiro. O Up tem 2,42 no entre-eixos. Essa é uma medida generosa? Se a gente comparar com os compactos, não é, porque grande parte dos compactos tem 2,50, alguns até mais do que isso. A gente consegue ver uma diferença expressiva. Mas quando a gente coloca frente ao seu principal concorrente, que é o Fiat Mobi, aqui nós temos um entre-eixo generoso, porque o Mobi tem apenas 2,30. São 12 centímetros a mais no Up, e isso realmente ajuda no espaço interno. Outra vantagem do entre-eixo grande num carro compacto como esse é que o carro fica com um bico bem pequeno e uma traseira bem pequena. A vantagem disso é que quando você passa em obstáculos como valetas e lombadas, a chance desse bico ou da parte traseira raspar ou bater diminui bastante. E isso deixa o carro com uma mobilidade realmente muito boa. Porta-malas é sempre uma questão importante, mas a gente tem que dar uma explicaçãozinha de como isso aqui funciona. Nós temos esse botão aqui para abrir o porta-malas, e aí você tem 2 formas de abrir. Ou você destranca o carro inteiro, e aí você consegue abrir o porta-malas, ou você pode abrir apenas o porta-malas. Nesse caso, você aperta o botão de destrancar o porta-malas e aciona aqui o botão. Ele só vai abrir o porta-malas. De toda forma, você tem que usar sempre esse botão para fazer a abertura do compartimento. E como é o espaço aqui? No Up nós temos 285 litros de capacidade. Se a gente olhar para o número absoluto, pode não parecer tão grande, mas a gente tem que colocar isso dentro de um contexto. Existem hatchbacks compactos que têm espaço menor do que o do Up. E até mesmo os mais generosos estão aí na casa de 300 litros. Então são apenas 15 litros a menos do que os hatchbacks compactos aí mais generosos. Agora, quando a gente compara este porta-malas com o principal concorrente, que é o Mobi, a gente percebe a grande vantagem aqui. Afinal de contas, no Mobi são apenas 215 litros de capacidade. E aqui no porta-malas a gente observa alguns recursos. O carro tem iluminação, ganchinhos de fixação, aqueles que servem para sacolinhas de supermercado, aliás, são 2 de cada lado. E a gente observa aqui o tampão suportado por 2 cordões. A gente já viu o carro, inclusive avaliou modelos que tinha apenas um. E até mesmo uma alcinha interna aqui para você conseguir fechar a tampa sem necessariamente ter que colocar a mão na lataria. Dessa forma a gente consegue dizer que os recursos aqui são muito bons. Outra coisa legal é quando a gente olha embaixo do carpete aí do piso do porta-malas. O step que esse carro traz é um pneu 175/70 raio 14. Ele é exatamente igual o pneu de rodagem. Portanto, os 285 litros aqui são totalmente utilizáveis e isso considerando um step de tamanho normal. Portanto, você não perde espaço no porta-malas e também não tem a dirigibilidade do carro alterada quando você tem que usar o pneu de step. Outros equipamentos que a gente pode destacar de série aqui na versão Move Up é justamente os sensores de estacionamento no para-choque. Também temos a anteninha do tipo mais curta, é ideal para ela não quebrar com tanta facilidade. Também podemos destacar aqui, limpador e desembaçador no vidro traseiro. Se o porta-malas do Up é generoso, o espaço aqui no banco traseiro é bastante limitado.
Com o banco dianteiro ajustado aí para uma pessoa de 1,80 m numa posição confortável, como vocês podem ver, sobra muito pouco espaço aqui para os joelhos e até mesmo a movimentação de pés é um pouco limitada. O ideal é você levar apenas 2 pessoas aqui no banco traseiro do Up. Ele tem 3 encostos de cabeça, mas o cinto central é apenas subabdominal. O cinto de 3 pontos é apenas na lateral. Você ainda tem um bom espaço para altura de cabeça, mas definitivamente não é a vocação do Up ficar transportando pessoas aqui atrás. Serve mesmo para trajetos mais curtos e deslocamentos urbanos, mas para viajar pode ser um pouquinho desconfortável para quem viaja aqui. Agora era da gente dirigir o Up, mas como sempre fazemos, algumas considerações antes. Primeiramente, chave canivete. Outras coisas que a gente encontra aqui no Up são: o volante, por exemplo, tem ajuste de altura, nós não temos profundidade. O banco do motorista também tem aí o ajuste de altura. O cinto de segurança, cabe um esclarecimento. É possível ajustar a altura do cinto, mas você tem que levar lá na concessionária e eles têm que fazer um ajuste mecânico do cinto e depois vocês não conseguem mais regular vocês mesmos. Então, na prática, nós dizemos que não tem ajuste de altura do cinto. O que mais a gente encontra aqui no Move Up? Nós temos o ar-condicionado manual. Inclusive, precisamos destacar como é que é a distribuição de ar. Como todo carro, ele tem as saídas laterais, que inclusive você consegue fazer aí girar a saída de ar. Mas no centro do carro, nós temos uma saída de ar, mas essa saída de ar fica em cima do painel. Ela não é uma saída como todos os carros direcionada aqui para as pessoas da frente. E ela ajuda a climatizar a parte traseira do veículo. É um pouco estranho isso, mas na prática acaba funcionando para deixar o ambiente aqui, digamos assim, gostoso. Outra coisa que a gente destaca são os vidros, porque somente as portas da frente têm vidros elétricos. As portas traseiras usam vidros manuais. E também temos aqui na porta os ajustes elétricos dos espelhos e o trancamento da porta. Detalhe, o carro já vem de fábrica com aquela opção do tilt down. Então quando você engata a ré, ele abaixa o espelho do lado direito para você conseguir ver a guia. Outra coisa muito legal no Up é o suporte de celular, sem sombra de dúvida o melhor que existe no mercado. Ele pode ser desmontado e ele também tem uma porta USB. Mas o grande lance é você precisar de apenas uma única mão para prender o celular aqui. E você ainda consegue ter várias posições. Você pode colocar o celular na horizontal, você pode colocar ele na vertical, deixar ele mais virado para o motorista ou um pouco mais virado para o passageiro. E algumas pessoas usam ele como dashcam. Então você pode colocar o celular aqui bem retinho, acionar a câmera do celular e ele vai ficar filmando o que acontece à frente do carro. São várias possibilidades que você pode fazer uso. Não podemos esquecer que ele tem lá uma tomada USB. Depois que você aprende o lado certo do USB, é muito fácil conectar o USB lá atrás. E esse USB serve apenas para carregar o celular. Então, como vocês podem ver, a gente consegue fazer quase tudo isso aqui com uma mão só. E ainda tem uma dobrinha aqui do lado do suporte, que para o cabo não ficar incomodando aqui dentro do carro, você pode prender o fio de carga. Obviamente da forma que ficar mais prático, assim as coisas não ficam aí balançando. Sem sombra de dúvida nenhuma, ajuda muito, em especial nos dias de hoje, que todo mundo usa aí um Waze ou um Google Maps para se locomover, ou até mesmo para você conseguir ver rapidamente mensagens que chegam no celular sem você ter que interagir com o aparelho. Agora era da gente dirigir aqui o Up. Cabe destacar que essa versão traz de série o sensor de estacionamento traseiro. Inclusive, ela mostra o gráfico bem aqui na telinha do rádio. Não é uma central multimídia, mas a gente consegue ver o gráfico de aproximação, além do sinal sonoro. O volante tem assistência elétrica e isso deixa o volante bem leve e, o mais importante, ajuda a economizar combustível, uma vez que você não tem a bomba hidráulica aí do volante. A gente consegue ver bem aqui o sensor de estacionamento funcionando, mas é sempre bom acompanhar com os espelhos laterais. Não podemos esquecer do tilt down ali do espelho do lado direito, que também ajuda nas manobras. Agora vamos alinhar o carro aqui com os tachões e ver como é que ele se comporta nesses obstáculos. Sem sombra de dúvida, a suspensão do Up é bastante resistente. E o pneu com perfil 70 também ajuda a absorver esse tipo de irregularidade do solo. Assim, o Up se mostra um carro muito bom para você usar aí no dia a dia, e
e encarar lombada, valeta, buraco, sem muitos problemas. Vamos testar aqui na lombada para ver se tudo isso continua sendo aí uma realidade no Up. Acertar aqui em 30 por hora a velocidade, passando a primeira lombada, mas muito tranquilo, extremamente tranquilo. O carro passou, não fez barulho nenhum, resistência de suspensão. Segunda lombada de novo a 30 por hora, vamos ver como é que o carro se sai aqui. Mais uma vez, passou sem qualquer tipo de problema, sem indicar nenhuma fragilidade. Agora vamos fazer os tachões e eu vou até aumentar a velocidade na próxima lombada. Vamos fazer a 40 por hora a lombada. Isolamento acústico legal. Vamos para a lombada 40. Também passou sem problema nenhum. Deu um pequeno saltinho, mas afinal de contas a velocidade está um pouquinho mais alta. De novo a 40 por hora na lombada, na quarta. E como a gente já esperava, o Up foi muito bem nesses obstáculos, então você vai ter um carro bastante resistente e apto a encarar esses desafios urbanos. Agora vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Vou alinhar o carro aqui com a guia do lado direito e vamos virar todo o volante do carro de uma vez. Vamos ver aqui qual o espaço que a gente precisa para fazer a manobra. Olha só, pouquíssimos carros que a gente testou, o carro aqui já virou mais que 90 graus. Isso indica que ele precisa realmente de pouco espaço para fazer a manobra. E saímos aqui completamente alinhados com a rua. Portanto, fica bastante evidente que se você for usar o Up em ambiente urbano e até mesmo condições ruins de rodagem, você não vai se decepcionar com o carro. Ele vai te surpreender na resistência de suspensão, capacidade de superar obstáculos mais difíceis que outros carros certamente vão ter problema, e além de tudo, fácil de manobrar e pouco espaço necessário para fazer manobra. Agora da gente pegar a estrada aqui com o Up, e de cara eu já quero destacar uma coisa interessante do carro: a agilidade. Esse motor 3 cilindros do Up tem uma potência que varia de 75 cavalos na gasolina a 82 cavalos no álcool. O torque máximo, aliás, é de 10,4 kgfm, e isso a partir de 3.000 giros. Não podemos esquecer, estamos falando aqui de um motor aspirado. Essa aqui não é a versão turbo do Up. Então, a gente consegue dizer que ele tem uma resposta interessante. Isso se dá por algumas coisas, como por exemplo, o peso do carro. O Up pesa menos que 1.000 kg, e quando a gente olha todos aí os principais concorrentes, o Up continua sendo o mais leve. E com o carro leve e um motor relativamente moderno, no caso esse motor aqui que tem o comando de admissão variável, entre outras tecnologias, como por exemplo a ausência do tanquinho de partida, nós temos aí um conjunto muito bom. Também não podemos esquecer, a transmissão é manual de 5 marchas, mas aqui é aquela caixa bastante eficiente da Volkswagen, que a gente conhece por MQ200, já utilizado em vários outros carros da marca. Assim, certamente a dirigibilidade do Up é muito boa e nós temos uma resposta interessante no carro. Agora a gente está aqui na estrada, vamos aproveitar para fazer a nossa medição de consumo. Lembrando que nós estamos testando o Up com gasolina. E como a gente sempre faz, temos aí a medição da velocidade em função da rotação do motor. Aqui com a velocidade aqui a 100 km por hora em quinta marcha, nós temos um giro ali em torno de 3.100, 3.200 giros. Vou aproveitar, reduzir aqui a marcha para a quarta e vou acelerar até 120 por hora justamente para a gente ver a resposta do motor. Não podemos esquecer, um carro 1.0 com ar-condicionado ligado. E a resposta é interessante. Agora aqui em quinta marcha, 120 por hora, nossa rotação ali fica ali na casa dos 3.800, 3.900 giros. Não é um giro baixo, mas como a gente tem um carro aqui aspirado, que não tem uma disponibilidade tão grande de torque, faz sentido você ter um giro um pouco mais alto, justamente para deixar o carro um pouco mais esperto. E esse giro mais alto acaba não prejudicando tanto o isolamento acústico. Não é silencioso, mas nada que chegue a incomodar quem vai aqui dentro. Sabemos que o Up é um carro seguro. Ele traz o essencial, como ABS, tem também 2 airbags dianteiros e uma plataforma bastante moderna e segura. Quando o Up foi testado no Latin Cap lá atrás, no passado, ele recebeu 5 estrelas de proteção adulto e 5 estrelas de proteção criança.
nos bancos traseiros, ele traz o Isofix e o Top Tether. Mas essa medição não é mais válida nos dias atuais. O Latin Cap, há algum tempo, mudou os parâmetros de medição, deixando o processo mais rigoroso. E o UP ainda não foi testado no processo novo. Sabemos, evidentemente, que ele é um carro seguro, mas ele não tem, por exemplo, o programa de estabilidade eletrônico. E pelas novas normas, carros que não têm o programa de estabilidade eletrônico não conseguem receber mais que 3 estrelas. Então, a gente tem que aguardar o Latin Cap realizar um novo teste com o UP dentro dos novos procedimentos para a gente poder continuar afirmando que o UP continua sendo um carro bastante seguro. Vamos conferir aqui como é que ficou o nosso consumo aqui no trecho de estrada com o Volkswagen Up. A gente teve aqui uma velocidade média de 94 km por hora. O nosso trecho foi de 26 km. E a nossa economia aqui deu 17,5 km por litro. Segundo o Inmetro, esse carro na estrada, a média é de 15,3. A nossa média ficou um pouco acima, uma vez que o nosso ciclo de aceleração e desaceleração é muito menor que o do Inmetro. A gente testa o carro praticamente com velocidade constante na estrada, mas a gente está com o ar-condicionado ligado. Esse carro no passado, ele tinha um duplo A na categoria e A na classificação geral. Mas hoje ele tem um B na categoria e um A na classificação geral. Isso acontece não porque o carro está gastando mais combustível, mas sim porque o Inmetro mudou o seu critério de medição e deixou ele mais rígido. De toda forma, nós não podemos dizer que o Up é um carro que consome muito, pelo contrário, ele continua sendo, nos dias de hoje, um dos carros mais econômicos do segmento e vale a pena sim pensar no Up se o objetivo for economizar combustível. Vou aproveitar aqui para fazer nossa aceleração de 0 a 100. Vou fazer com o ar-condicionado desligado. Obviamente o carro é manual, então vamos sair com tudo que a gente pode. Canta um pouquinho de pneu. E chegamos a 100 km por hora. Certamente, entre os modelos com motor 1.0, a gente pode dizer que o Up vai muito bem nessa prova do 0 a 100. Como a gente viu aqui no vídeo, o Volkswagen Up continua sendo um carro muito legal. Indiscutivelmente estamos falando de um carro que é bastante resistente, muito versátil no dia a dia, principalmente dentro da cidade, continua sendo um carro econômico e traz soluções de engenharia bem inteligentes. Agora, tudo isso cobra o seu preço. O Move Up, hoje a versão de entrada, ele parte de R$ 52.860. Definitivamente não é barato, porque se a gente olhar o concorrente ou os potenciais concorrentes, temos carros mais em conta. Mas cabe uma defesa aqui do Up, porque o Move Up é sempre completo. E quando a gente vê os carros da concorrência mais baratos, é porque uma série de coisas que vem de fábrica aqui, lá são opcionais. E quando você coloca os opcionais lá, o preço do concorrente se aproxima. De toda forma, a Volkswagen ainda cobra caro aqui no Up. Existem rumores não confirmados pela montadora que o futuro do Up é incerto. Não sabemos se o Up vai continuar. E se não continuar, certamente será uma pena, porque o carro cumpre uma proposta urbana muito boa. A única coisa que falta mesmo é a Volkswagen dar uma mexida no preço e deixar o carro um pouco mais acessível. E mais uma vez, se vocês gostaram aí do nosso vídeo, por favor, deixe o seu like. Assim a gente sabe que estamos fazendo um trabalho que vocês estão gostando. E se não se inscreveram, se inscrevam. Afinal de contas, é só aqui que vocês sempre encontram as avaliações mais detalhadas para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.